Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esferas de cura. Falar sobre cura é falar sobre muitas coisas. Nós precisávamos aqui pelo menos de um seminário, aí, de uns 3 dias. Mas a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração são as esferas que nós precisamos alcançar. Quando você vai perguntar para uma mulher se ela quer ser curada, vai existir 2 tipos de mulheres. A religiosa, que vai dizer, eu não preciso de cura. Eu estou há 30 anos dentro da igreja, eu dou o meu dízimo, eu já sirvo na igreja, tudo lindo, maravilhoso. Você só ouve ela falar, glória a Deus, irmã, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Aí quando vê alguma coisa assim, né, tipo algo que sai fora ali do que ela entende ser algo bom, ela está amarrada em nome de Jesus e tal. Então você olha ali e você fala assim, gente, não é que é crente mesmo essa mulher? Mas lá na casa dela, quando você vai ver, cadê? Cadê Cristo transbordando através dela, né? Mas ela acha que não precisa de cura. Então, essa pessoa que não precisa de cura, né, é uma pessoa que já tem uma estrutura de orgulho, porque todas nós precisamos de cura. Se você não precisa de cura por causa da sua história de passado, eu tive uma vida maravilhosa, os meus pais foram maravilhosos, com certeza você em algum momento da sua vida, no seu trabalho, ou na igreja, ou lá na sua adolescência, ou hoje, ou algum momento que você está vivendo agora, você foi ferida por alguém, você foi caluniada, você foi injustiçada, você foi rejeitada, você foi mal interpretada, e nós, como boas mulheres que somos, temos as emoções mais sensíveis do que o homem. Então, nós nos machucamos muito mais do que os homens, né? Então, nós precisamos sim de cura. Nós precisamos perdoar, nós precisamos limpar o nosso coração. Só que existem alguns processos para isso. Eu recebo muito pedido de ajuda. Muitas pessoas que falam, como que eu faço para ser curada? Gente, primeiro de tudo, nós precisamos entender que tudo que nós precisamos está em Deus. Está naquilo que a gente já sabe, mas aquilo que a gente muitas vezes não busca da maneira correta. A gente precisa, na verdade, estabelecer algumas coisas na nossa vida, colocar as coisas no seu devido lugar para que possa fluir. E o outro grupo de mulheres são aquelas que são realmente doentes emocionalmente, que... Dentro desse outro grupo, eu vou ainda colocar um subgrupo. No grupo das mulheres que precisam ser curadas, existem aquelas que não sabem que precisam ser curadas. Elas não são soberbas ou orgulhosas daquelas que dizem, não, já tenho 30 anos de crente, vou para a igreja todo domingo, eu não preciso de cura, isso não é para mim. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que ela não entende que ela precisa de cura. Era onde eu me encaixava. Eu ia à igreja todo domingo, eu dava o meu dízimo, eu dava aula no ministério infantil, eu ajudava na porta, limpava, fizesse o que fosse para a igreja, porque eu amava servir. Mas eu nunca imaginei que eu era o grupo que precisava de cura, de ajuda, porque eu estava acabando com a minha vida, com o meu casamento e com os meus relacionamentos. Mas nunca eu ouvi uma mensagem antes desse processo, que foi em 2012 que começou na minha vida, eu nunca tinha escutado uma mensagem que falasse de cura emocional, que falasse que só vir à igreja não basta para você ser uma pessoa melhor nessa terra. Vir à igreja, aceitar Jesus, se batizar, falar em línguas, o que quer que seja, que todas as pessoas, algumas pessoas possam ter essas experiências, isso te leva para o céu, tá? Legal, te leva para o céu, mas o que conta é aqui, o que você está deixando, o legado, a mensagem, as pessoas que você tem impactado, e tudo que eu vinha fazendo estava errado. Agora, existe também aquele grupo que sabe que precisa de cura, mas que fica, preciso ser curada. Aí você escolhe um e, me ajuda. Aí você escolhe outro, me ajuda. Enquanto você deveria ir para a fonte, e aí a fonte vai escolher quem vai ser o instrumento de cura na sua vida. Porque sim, Deus vai usar pessoas. Em alguns casos, Deus vai usar pessoas que vão te acompanhar de perto. Em outros casos, Deus vai usar pessoas através do YouTube, através de um livro, através de uma história, através do que quer que seja. Ele sempre vai usar pessoas, histórias, situações para trazer cura ao seu coração. Mas a primeira esfera de cura que eu quero falar com vocês, e na verdade as 3 esferas que eu vou trabalhar aqui, elas estão baseadas nos 2 mais importantes mandamentos, onde Jesus resumiu tudo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
Então, a primeira ação para quem está buscando uma cura emocional é ajustar essa primeira esfera. Aí você vai falar assim, claro, mas eu sei. Se alguém perguntar para você, o que você mais ama na vida e tudo mais, você vai falar, Deus em primeiro lugar, né? Só que Isaías, capítulo 2, versículo 8, diz assim, sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. E Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, vai dizer, por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Aí você pode estar pensando, não, eu não adoro a nada além de Deus. Às vezes, alguns crentes aqui lascam lenha nos católicos, dizendo, não, católico que adora Maria, que adora não sei o quê, porque você não tem talvez uma imagem lá na sua casa, você acha que você não adora coisas. Mas sim, todos nós temos ou já tivemos uma área em que nós colocamos acima de Deus. Sabe como a gente consegue identificar isso? Quando você observa o quanto de energia, de força, de empenho, de pensamento você coloca em algo. Se tem algo, sabe, que você pensa muito sobre isso, que você se esforça muito sobre isso, num sentido de que tudo na sua vida gira em torno disso, você só fala disso, ou você atrela a sua felicidade, o seu bem-estar a isso, isso é um ídolo na sua vida. Eu vou contar aqui mais ou menos o início do meu entendimento, no meu início de processo de cura, para vocês compreenderem. A minha mãe, ela morreu, eu tinha 14 anos de idade. Eu não vou conseguir contar o antes disso, tá, gente? Porque o direcionamento que Deus trouxe hoje foi nesse sentido, daqui para frente. E aí, a minha irmãzinha tinha 2 anos e meio quando a minha mãe morreu. O pai dela não era o mesmo pai que o meu, e o pai dela, inclusive, abusou sexualmente de mim por 2 anos e meio, onde eu descrevo detalhes no livro. Então, antes da minha mãe morrer, ela deixou claro, você fica com a sua irmã. Aonde você for, leva a sua irmã. Eu quero que vocês fiquem sempre juntas. A minha mãe fez isso, óbvio, no intuito de proteger a minha irmã e de querer que nós estejamos sempre juntas, já que nenhuma tinha um pai decente. Só que aquilo se tornou um peso e um fardo para mim. Quando a minha mãe morreu, a minha irmã se tornou o meu ídolo, mas eu não tinha noção disso. Então, a minha vida era para minha irmã, tudo era minha irmã, e eu só pensava na minha irmã e tal. Quando eu me casei, eu casei cedo, aos 16 anos para 17 anos de idade, e foi graças a Deus que Deus deu o meu marido de presente, porque diante de toda a situação, eu não sei o que seria de mim se não fosse realmente o meu marido na minha vida, que foi um instrumento de cura. Mas aí, eu me lembro que quando eu conheci, o meu maior assunto com ele no namoro era, porque minha irmã isso, minha irmã aquilo, minha irmã isso, minha irmã aquilo, minha irmã isso, minha irmã aquilo. Onde eu sentava para conversar com as pessoas, porque minha irmã isso, minha irmã aquilo, minha irmã... Resumindo, levei a minha irmã para morar conosco, nós tínhamos acabado de casar. Gente, olha que homem santo. Olha, de vez em quando, sei quem vai ouvir no YouTube aí, vai ver que eu falo assim dele, que ele é um pouco bravo, meio assim, uma personalidade meio assim, né? Mas esse homem merece muitos aplausos também, o chapéu, porque ele foi um homem santo, acabou de casar, quer curtir a vida, ele jovem, ele tinha 21 anos e já vem a pessoa com a mala, a bagagem junto. Não é fácil, né, gente? E ali a irmã, e quantas vezes eu arrumei briga com ele por causa da minha irmã, e quantas vezes eu quase separei dele por causa da minha irmã, e assim foi, gente. Olha, 13, 14 anos da nossa vida de casado. Quando a minha irmã tinha 18 anos, fez 18 anos, e a minha irmã tinha uma personalidade muito forte, uma pessoa difícil de lidar, mas também tinha os seus traumas, né? A mãe morreu, era um bebê, então todas essas questões psicológicas e traumas também movem muitos comportamentos, não vou entrar nesse quesito, mas enfim. A minha irmã sempre teve escolhas erradas. A minha irmã repetia os mesmos erros da minha mãe. Escolhia os caras mais tranqueira que existia, se relacionava com as pessoas mais erradas que tinha. E aos 18 anos, simplesmente, ela escolheu um relacionamento que nós não aprovávamos. E ela se revoltou e falou, estou saindo de casa, estou indo embora de casa. Quando ela falou aquilo, meu chão abriu. E vocês não têm ideia do que aconteceu comigo nessa situação. Naquele momento, tentei tirar minha vida,
queria morrer, só pensava em morrer. Gente, acabou a minha... Eu não tinha muita alegria, mas vamos dizer assim, o que mais ou menos me movia a trabalhar, a continuar e tal, é como se tudo acabasse, tudo morresse. Eu não tinha mais vontade de falar com meu marido, eu tinha 2 filhas lindas, temos 2 lindas filhas. Eu não tinha prazer de estar com as minhas filhas, de conversar, tudo perdeu sabor, tudo perdeu alegria, parece que tudo ficou cinza. Porque a minha irmã saiu de casa. E naquele tempo, eu pude entender que eu colocava a minha irmã sobre tudo. Então, de repente, tenha uma situação ou algo ou alguém que quando essa pessoa não está com você, ou ela não te responde, ou ela te responde mal, quando o seu marido não, de repente, compartilha coisas com você, ou quando você se sente abandonada por ele, acaba seu dia. O ídolo é mais ou menos isso, é algo que acaba o seu dia, perde a graça quando você busca algo, aí aquilo não acontece, perde a graça, aquilo era um ídolo na sua vida. Tudo que você atrela muito à sua felicidade, ou à sua alegria, ou põe muito empenho e muita energia, está roubando o espaço de Deus. E, gente, eu ia para a igreja, gente, eu lia a Bíblia, gente, eu dava o dízimo, quer dizer, nunca que eu imaginei que eu estava cometendo um grande pecado. E que por isso que a minha vida também não fluía. Por quê? Porque eu não estava cumprindo o primeiro mandamento. E mais importante, se eu não estava cumprindo o primeiro e mais importante mandamento, tudo mais que viesse das minhas relações, do que quer que seja, não ia dar certo. E aí eu entendi que eu precisava realmente devolver o lugar de Deus a Ele. Isso entrou arrependimento. Claro, gente, eu não vou... Agora eu estou trazendo essa linha... Tá? Para a gente ministrar aqui no sentido de mudança que nós precisamos. Se eu for entrar aqui na linha psicológica, eu vou explicar, eu não estou julgando a minha ação, dá para entender. Minha mãe jogou aquele fardo, eu era uma criança, uma adolescente, tudo que eu passei, me apeguei emocionalmente. Tem várias questões psicológicas que são, inclusive, plausíveis e entendíveis para isso, ok? Mas Deus, Ele não quer saber assim o motivo porque foi, não que Ele não se importe com a gente, mas Ele quer saber daqui para frente. Quando ele encontra aquele homem no tanque de Betesda, que está lá 38 anos paralisado, que Jesus fala para ele, levanta e anda. Aí ele, porque eu estou aqui, ninguém me põe, né, no tanque, vem ele querendo reclamar, querendo contar a história triste dele, Jesus fala, levanta e anda. Não é que Jesus não se importa com a sua história, Ele se importa com a sua história, tanto que Ele está aí falando para você, levanta e anda. Ele não desistiu de você. Então, nós precisamos entender quais são os ídolos da nossa vida. Coisas que estão roubando o lugar que é de Deus. Essa é a primeira esfera. A primeira esfera de cura é nós colocarmos Deus no lugar dEle. Verdadeiramente o adorarmos. E aí, eu quero trazer alguns exemplos aqui de coisas que podem representar um ídolo na sua vida. O passado é um deles. Ficar só se lamentando do passado. Eu só me lamentava do meu passado, da minha história difícil. Presta atenção no que você mais fala durante o dia. Onde mais a sua fala está impregnada? É no seu casamento? Você reclama muito do seu marido? Ele pode ser um ídolo na sua vida. Ou a condição ali, sabe? De tipo, eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido crente. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido bom. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido romântico. Meu marido é um bruto, é um Shrek. O meu é Shrekinho também, gente, mas os Shrekinho dá um jeitinho, eles ficam bonzinhos, com a ajuda de Deus e com a nosso comportamento, com a nossa mudança de vida também. Aí você fica, sabe, endeusando a pessoa, colocando uma expectativa muito alta. Uma expectativa pode ser um ídolo na sua vida. Você criar não estou falando aqui de exageros, tá, gente? Eu não estou falando... É importante ter expectativa, é importante se relacionar com as pessoas, é importante olhar para o passado para evoluir, mas aqui eu estou falando de exageros, de pêndulos, eu estou falando hoje do pêndulo máximo. Ficar também pensando, mas eu era feliz quando eu trabalhava lá naquela empresa, quando eu estava lá naquela igreja, quando eu tinha dinheiro, morava naquela casa, quando o meu salário era isso, quando meu marido trabalhava naquela firma lá, nossa, era bom, hein, amor? A gente comia aquelas coisas boas, viajava, tinha aquele carro, não sei o quê. E você vive numa situação que já não existe mais. Você vive idolatrando uma situação que já não existe mais. Bom, coisas... A mulher adora coisas, né, gente?
Que mulher não adora uma bolsa, um sapato, uma saia, uma maquiagem, uma bijuteria? A maioria das mulheres, elas amam essas coisas. Só que a gente querer, né, se vestir bem, comprar uma coisinha diferente de vez em quando, bacana. Mas eu estou falando aqui de exagero, lembra? Eu estou falando do pêndulo, do pecado, do erro. E tem mulheres que não podem sair de casa sem comprar nada. Nem que seja um trequinho de R$1, R$2, ela precisa comprar. Já virou nível de compulsão. Isso é um ídolo na sua vida. Tem mulheres que têm o ídolo de falar, criticar. Ela critica, ela desce a lenha. Por isso que eu falei, os ciclos emocionais viciantes é o livro da noite. Desce a lenha, fala e ela é mais forte que ela. Aquilo se torna um ídolo, ela se alimenta daquilo. Títulos, muitas pessoas adoram exibir os seus títulos. Porque eu sou formada nisso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E a gente exibe os títulos como se isso nos validasse. Trazendo também como se isso fosse um ídolo. Posses, casa, carros, o casamento. Colocar toda a expectativa de que o marido tem que te fazer feliz. O seu marido não tem capacidade de suprir todas as suas necessidades, porque as suas necessidades estão ligadas à sua história de vida, do qual o seu marido não participou antes. Então, expectativas que você nutre de falta do teu pai, de falta da tua mãe, de falta de coisas que aconteceram na infância, talvez você passou muita necessidade financeira e hoje você exige que o seu marido te dê a bolsa, o sapato, o que você quer. Você tem pavor de passar necessidade porque a tua história te fez viver esse trauma e você coloca essa expectativa e mais, esse peso sobre o seu marido. E quando ele não corresponde às suas expectativas, a sua alegria vai, por água abaixo. Outra coisa também é a autossuficiência. Aquela pessoa que quando eu precisei, nunca fizeram nada por mim. Agora que eu já estou crescida e vacinada, também não preciso de ninguém. Quantas mulheres, de repente, têm esse discurso? Eu tinha esse discurso. E a gente se baseia na autossuficiência. E isso pode ser um ídolo na sua vida. Gente, eu não deixava ninguém fazer nada por mim. Eu era que pegava o galão de água lá em casa. Viu, gente? Aproveita do marido. Deixa o marido matar barata, pegar o galão de água. Deixa o marido fazer um negócio difícil. A gente muitas vezes quer ir à frente, quer tomar a frente, quer para dizer assim, eu sou fortuna, não preciso de ninguém. Por quê? Porque não teve um pai que fez. Porque foi tratada como objeto. Mas você não é mais aquela menina que foi abusada. Você não é mais aquela menina que faltou o pai. Às vezes você está aí, tem um marido do seu lado, pode ser meio chuequinho, como eu falei, mas tem um marido do seu lado. E você não valoriza, você não vê o quanto você pode usufruir de bom desse casamento. Eu estou falando, mas eu estou falando de mim, tá, gente? De como eu era. Então eu me matava, gente, até encher lá, já enchi, que louca, para que isso? Para mostrar que a poderosa, a forte, a guerreira, a autossuficiência, isso se torna um ídolo também. Atrelar a nossa felicidade, preenchendo com expectativas que nós criamos. Em relação ao futuro, só vou ser feliz quando? Quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele ministério, quando meu filho for assim, quando meu marido for assado, você fica colocando condições, e essas condições se tornam um ídolo na sua vida. Por quê? Porque você não desfruta da sua vida hoje, você não desfruta do que Deus já tem feito hoje. E aí você só reclama, e aí você só murmura, e aí você só critica, e você não vai alcançar cura. Não vai alcançar cura agindo assim, porque eu não alcançava nada agindo desse jeito. E as primeiras coisas que Deus foi ajustando na minha vida, foi tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Tudo isso que eu estou falando, eu era de errado, e Deus começou a mudar lá no ano de 2012. Mas foi uma longa jornada, até eu conseguir vencer a maioria dessas coisas. O futuro, né? O medo também do futuro é um ídolo muitas vezes. Você tem uma preocupação excessiva, ou você tem medo do fracasso também. E se não der certo? E se eu fizer isso, mas e se eu for envergonhada? E se não sei o quê? Medo de perder pessoas. Às vezes tem medo de perder seu marido, dele te trair, dele te abandonar, medo de perder seu filho, medo de ficar doente excessivamente. Estamos aí vivendo aí, né, uma situação complicada. A gente tem que ter resguardo, cuidado, mas tem gente que fica nóia. Espirrou alguém, você já... Você tem medo de tudo. O medo se torna um ídolo também. Então a gente tem que, fazer a nossa parte, mas também precisamos confiar em Deus.
Comida, panela de brigadeiro, doce. Mulherada adora um doce, né? Por quê? Porque o doce está fortemente ligado às emoções, viu? Agora, detalhe. Se você quer controlar as suas emoções, corte ou diminua significativamente o doce. Isso afeta inteiramente suas conexões neurais. Por que acontece? Ela dá uma aliviada ali, tipo, calmou, né, fia? Daqui a pouco aquilo lá triplica e vem 1000. O que acontece? O teu cérebro se alimenta de açúcar. E é igual droga, gente, eu não estou exagerando. É igual droga, que daqui um pouco não vai ser mais suficiente. Você começou comendo um bombom, hoje você come uma caixa, porque um não é mais suficiente. Estou mentindo ou não? O organismo, ele vai pedindo mais. É sério, gente. Como tudo, como todos os vícios. Não vai dando conta. Então, a comida, muitas vezes, ela é um ídolo na nossa vida também. Ai, estou triste, vou comer. Vai para o quarto orar, vai para o louvor, vai chorar, vai babar, vai rolar, vai fazer o que for, vai gritar. Cata o travesseiro e enfia assim. Mas não cede à tentação. Você é maior do que isso. Não vai para o Facebook também, dando as indiretinhas, sabe? Tem gente que... Né? Quem nunca, né? Sai das postagens, assim, você põe um versículo assim, bem tipo, você sabe para quem é, né? Não faço. Vão para o Senhor, vão para o quarto fechado. É mais difícil. Gente, a cura não é fácil. Por isso que muita gente está doente, porque a cura é uma longa e intensa jornada de renúncia do nosso eu. Do nosso ego, no sentido do orgulho, no sentido das feridas, no sentido da justiça própria. Ah, mas que fizeram comigo não é certo, não é mesmo. Quando você perdoa o outro, você não está dizendo que o que ele fez é certo, você está se libertando disso. Mas não adianta falar que está certo, não está errado, mas tudo bem, eu não posso ficar presa a isso. Outra questão também é viver alimentando sentimentos de tristeza. Tem gente que é viciado em tristeza. Eu era essa. Sabe quando está bom que você fica assim, ah, meu Deus do céu, acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Não, gente, está muito bom para ser verdade. Tipo, aí você fica até nóia assim, estou falando de mim? O que está acontecendo? Quem morreu? Tudo você acha que é alguma notícia ruim, porque você está viciado em problema, você está viciado em tristeza. Gente, eu me sentia bem quando eu estava triste. Olha, gente, é sério. Que coisa. A tristeza era um ídolo na minha vida. Eu ficava fixa na tristeza, eu ficava fixa nos problemas, na dor, sabe? Tipo, não podia ter... Era tão viciada em falar mal da situação, de reclamar de dinheiro, de reclamar do marido, de reclamar de tudo, que quando não tinha o que falar, eu inventava. Inventava. Meu marido falava, você caça problema, você procura problema. E eu... Pois é, hoje eu vejo, era verdade. Muitas vezes a gente alimenta sentimentos de mágoa, de vitimismo. Ai, sabe o que é? É porque comigo eu nunca tive oportunidade. A Clara, a outra fulana, né, o marido dela ganha bem. Olha como ela vem bem vestida para a igreja, de salto. Olha aí, olha eu, coitadinha, nunca pude fazer nada. Não tive pai, não tive mãe, não tenho isso, não tenho aquilo. E as pessoas adoram contar, né, a história triste. Eu era assim. Gente, eu me alimentava disso. E o vitimismo também pode ser um grande ídolo na nossa vida, um dos maiores também. Raiva. Tem pessoas que são viciadas em raiva e faz disso um ídolo também. Tudo a pessoa já estoura, já fala, já não sei o que, você não percebe que isso consome as suas energias, consome seu tempo, consome a sua mente, os seus pensamentos. E pessoas também, relacionamentos. Às vezes você quer se relacionar com determinadas pessoas. Se você é solteira, você vive, às vezes troca do namorado para o outro, do outro para o outro. Se você já é casada, você vive buscando uma amizade aqui, outra ali. E isso também pode ser um ídolo na sua vida. Ter relacionamento com uma determinada pessoa. Admirar pessoas em excesso pode ser um ídolo na sua vida. E também ficar esperando o reconhecimento e a admiração e a validação dessa pessoa também. Tipo, tudo que você vai fazer, você se move pensando naquela pessoa, se está vendo o que você está fazendo. Às vezes, até dentro da igreja, isso é comum. Às vezes, você tem uma admiração excessiva por alguma pastora, uma líder, alguém, e quando você vai dar o dízimo, você faz questão de dar perto dela para ela ver. Quando você é fiel. Quando você vai fazer, eu ajudo, deixa que eu faço, mas não é porque o seu coração é doador para a obra, porque você quer receber o reconhecimento e a validação daquela pessoa que você admira. Como eu sou boa.
ó, me recebe, olha, me aceita. Aliás, a busca por uma excessiva aceitação é um outro forte ídolo nas nossas vidas. A gente ocupa a maior parte do nosso tempo tentando fazer com que as pessoas nos aceitem. E tudo que você vai fazer, você se move pensando nas pessoas, se vai agradar, se não vai agradar. Paulo vai dizer, acaso eu quero agradar a homens ou a Deus? Porque se eu quiser agradar a homens, não estarei agradando a Deus. E, gente, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Nesse caminho de cura, se tem uma coisa que Deus vai fazer com você, é tudo o contrário do que você imagina, sabe? Tipo assim, aí você tem aquela pessoa lá, que você gosta tanto, que não sei o quê, e o Espírito Santo vai começar a afastar você dela. Aí você, não, mas tipo, não, essa pessoa não. As pessoas vão sumir da sua vida, vai acontecer uns rebuliços, vai mudar tudo. Por quê? Porque Deus quer tirar. A minha irmã foi a primeira coisa que Ele tirou. Quando aconteceu da saída da minha irmã, da minha casa, é como se o meu mundo tivesse acabado. É como se abriu o chão. Era um ídolo na minha vida. E assim sucessivamente Ele foi tirando um, tirando outro, tirando outro, tirando outro. Ele só vai deixar o marido, vai. Você quer que Ele tire, mas Ele não vai tirar. Ele vai deixar o marido e vai deixar os filhos. A sogra vai ficar também. Não vai ter jeito. Cunhada. Mas algumas pessoas Ele vai tirar. E aí, gente, até que você não quer, Ele vai tirar. Por quê? Porque são pessoas que você tem dependência emocional. E Ele vai realmente ajustar as pessoas que estão aí na sua vida. Outra coisa que é um ídolo na nossa vida muito nos últimos tempos é a nossa imagem nas redes sociais. Muitas mulheres, ai, quantas curtidas eu tive. Ai, agora não mostra mais o Instagram curtida. E graças a Deus, falei, ai, maravilha, né? Já precisa dessas coisas. Que aí a pessoa estabelece se ela é boa ou não por causa da curtida. Gente, as curtidas não faz ser você melhor ou menor ou maior. Você é quem você é porque você é filha amada de Deus. Você é quem você é porque Deus colocou dons, habilidades, coisas especiais em cada uma de vocês. E aí há uma comparação muito grande. A comparação também pode ser um outro ídolo. Sabe, que você acompanha fulana, aí você, ai, nossa, olha fulana, linda, maravilhosa. E você é tão inocente que você acredita que a vida dessas pessoas é o que elas postam. Gente, eu já fiz isso. Eu já fiquei com raiva de abrir rede social, de ver, também fulano tem empregada, fulano está no shopping, fulano está isso, aí eu aqui ralando, lavando. Aí, quando os povos viajavam, postando as fotos, tudo viajando, os povos perguntavam, ei, Roberta, viajou? Eu falei, viajei. Do fogão, para pia, para o fogão, para o micro-ondas, lá para a hora de serviço. Ainda fazia piada ainda. Então, às vezes a gente acha que é a realidade, não é apenas um fragmento da vida daquela pessoa está ali. E aí você fica com raiva do seu marido, que não te proporciona o que a outra está tendo, ou você fica, criando situações ou buscando formas de fazer acontecer, não por desfrutar e usufruir da vida, mas porque você quer estar na mesma altura daquela pessoa. Então, a competição ou a comparação, ou você ficar se medindo nas redes sociais se está crescendo, se está aumentando. Claro, você tem uma empresa, é natural que você busque o crescimento dessa empresa. Se você trabalha com redes sociais ligada à sua empresa, à sua imagem que está ligada ao seu ganha-pão, tá, mas isso não pode ser um ídolo também, não pode ser, ai, nossa, olha, tudo que você coloca demais, ok? É sempre o pêndulo maior. Status, tem pessoas também, sabe, que gostam de estar no meio de pessoas influentes. Tipo assim, eu quero estar no meio daquelas pessoas lá. Tá, legal você querer estar no meio daquelas pessoas, mas por quê? Para quê? Qual é o propósito de você estar no meio daquelas pessoas? Você vai alcançar vidas, você vai fazer umas amizades ali que você vai conseguir arrecadar ideias ou fundos, ou trabalho braçal, ou o que quer que seja para cumprir o chamado de Deus na sua vida, ou simplesmente porque você quer estar lá perto do famoso, da importante, de não sei quem. Então, é sempre bom você avaliar a motivação do seu coração. Frequentar alguns determinados lugares que você quer. Qual é a sua motivação? Isso é a sua alegria? Uma outra coisa é a gente assumir culpa e responsabilidade por tudo. Eu não sei aqui vocês, mas eu tinha muito isso. Tudo que acontecia de errado eu trazia para mim. E a culpa se tornou um ídolo na minha vida. Tudo o que as pessoas me contavam um problema e eu já achava que tinha que resolver o problema daquela pessoa.
Então, se você é uma pessoa que se ocupa muito também de ajudar o outro, mas na verdade você está mais cuidando da vida do outro do que ajudando, isso é um ídolo na sua vida. Se você todo o tempo fica falando da história de fulana, de ciclana, de não sei quem, lembra que eu falei? Observe suas palavras. Quanto tempo você gasta falando de determinados assuntos? Comece a prestar atenção no que você fala. E você vai começar a identificar o que toma mais a sua mente, a sua energia, as suas emoções. E outros são muitas vezes inveja, a cobiça, os ciúmes, coisas que também você às vezes quer esconder, você não quer expor isso, mas isso também se torna um ídolo na sua vida. Quando você vê alguém estando no lugar que você gostaria de estar, ou tendo algo que você gostaria de ter, e o seu coração dá aquele bichinho do ran-ran, sabe? Sabe aquela... Não é que você não quer que a pessoa não tenha, mas é que você quer estar lá no lugar dela, ou ter junto com ela, ou ter também. Então, você precisa trabalhar isso também no seu coração. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. E aí, gente, eu quero reiterar com alguns versículos para você buscar aí um processo de autorreflexão, para você perceber, será que eu realmente amo a Deus como eu falo? Porque às vezes a gente fala que ama a Deus, mas quem ama faz, tá? Amar é ter ações. Amar é expressar esse amor. Não adianta você falar que ama o seu marido se você não cozinha o que ele mais gosta, se você não cuida da roupa dele, se você não se preocupa com ele, se ele comeu, se ele não comeu. Ah, deixa ele aí, eu vou lá para a igreja hoje, que é o meu dia, que se exploda, não tem comida, não tem nada. Ah, pede um iFood. Pergunte. Meu bem, eu posso ir à igreja? Olha, só que vai ser assim, acho que vai acabar tarde. Você tem comida? Né? Você quer que eu compre alguma coisa? Você pode pedir alguma coisa? É conversar, é perguntar, não é simplesmente, que se exploda. Então, a gente também precisa, assim, tomar um cuidado, porque a gente fala que ama Deus, mas a gente não expressa o que Deus nos ensina. Assim como a gente fala que ama o marido ou os filhos, mas vive xingando o filho, vive xingando o marido. Não expressa. Era o que acontecia comigo. As minhas filhas e o meu marido, muitas vezes, achavam que eu não os amava. Por quê? Porque eu não expressava. Mas eu não expressava porque eu não sabia expressar. Porque eu não recebi na minha construção de vida. E eu achava que lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora, pôr dinheiro dentro de casa, estava bom demais. Isso aí já era amor. Mas vai além disso. Então, João, capítulo 14, versículo 15, diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, será que você tem obedecido os mandamentos do Senhor? E o primeiro já é esse que eu falei. De amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Tipo, sua vida tem que ser querer agradar a Deus. Sua vida tem que ser querer, sabe, ajudar o outro. Sua vida tem que ser querer cumprir os princípios do Senhor. Ser uma mulher melhor a cada dia, para você mesma, para o seu marido, para suas filhas, para os seus filhos. Então, é intencionalmente, sabe, essa coisa de vontade mesmo. Não, vou para a igreja hoje, né? Vou lá fazer. Tudo você faz assim, mecânico, religioso. Não, tem que ter intensidade, tem que ter vontade. Eu vou ler a Bíblia, porque eu preciso ler a Bíblia. Eu não entendo nada, tem hora que eu durmo, mas eu sei que eu preciso. Então, intencionalmente, você vai quebrando barreiras para você chegar naquilo que você precisa chegar. João 4,34 diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha o que Jesus diz, que a comida dele, ou seja, o alimento dele. O que é o alimento, gente? Ele dá o que para a gente? Força, vigor, energia, mantém nossa vida, não é verdade? Fica sem comer para você ver, uma semana você morre. Então, a comida é isso. Agora, olha o que Jesus está dizendo, que a energia, a força, o vigor dele, a vida dele, era fazer a vontade daquele que enviou ele, que era o Pai dele. E é nisso que nós temos que nos espelhar, é em Cristo que nós temos que nos espelhar. Josué, capítulo 23, 11, vai dizer: por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. E lá, segundo o dicionário, a palavra zelo diz: grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém, forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. E essa palavra forte disposição me chama atenção. Como que você adora a Deus? Grande é o Senhor, digno de louvor.
Aí quando canta, me ama. Aí você, me ama. Quando fala do ser, né? Você se acaba, forte disposição chega. Quando é de Deus, nossa, acaba logo essas músicas. Gente, tem que adorar com vontade. E a sua adoração também não é só cantar, tá? A sua adoração é servir seu marido. A sua adoração é servir seus filhos em amor. A sua adoração quando você está estendendo a cueca do seu marido furada no varal. Ou quando você joga fora a cueca e vai lá na Renner comprar outra. Isso é adoração a Deus. Gente, adorar a Deus não é só estar aqui na igreja. Eu achava que era isso. Deus começou a me ensinar a fazer comida é adoração. Passar roupa é adoração. Calar a boca é adoração. Engolir, enfiar as farofas na boca, as paçoca na boca para não sair falando besteira, é adoração. Tá? A nossa vida tem que ser um culto a Deus. A nossa vida, em alguma parte lá de Salmos vai dizer que a nossa vida seja um culto agradável a Deus. E não é só as 2 horas aqui na igreja. É a vida. Porque aqui é fácil, gente. É fácil ser crente dentro da igreja. É fácil ser crente. Você esconde tudo. Sabe? Umas não, né? Umas barraqueiras até na igreja botar um negócio para ferver. Imagina em casa. Mas, normalmente você esconde bem. Agora, lá na tua casa, é que você tem que adorar de verdade. Quantas vezes na semana você entra no teu quarto, no banheiro, na garagem, no cantinho, não quer que seja, tranca a porta e fala, Deus, agora é eu e o Senhor aqui. E você põe louvor, você chora, você rola, você canta, você dança, você faz o que você quiser, você é livre. Você faz isso? Eu não fazia antes. Sou cristã desde meus 5 anos de idade, até meus 31 anos de idade, poucas vezes, na adolescência, eu tinha vivido essas expressões de trancar no quarto, de ficar adorando, não sei o quê. Fora isso, eu não tinha essas expressões. Mal eu lia a Bíblia dentro de casa. Era só na hora que estava lá na igreja, aí depois começou o potelão, beleza, não precisa nem levar mais. Enfim, como você lê a Bíblia? Deixa eu ler aqui, né? Aqui eu não sei se essa igreja é assim, mas tem algumas igrejas que têm as escolas bíblicas e que tem que trazer na ponta da língua o versículo. Aí você deixa eu decorar, né? Porque senão o pastor pegar no meu pé. Aí você decora lá, né? O versículo mais fácil. Jesus chorou. Pronto. Eu sei o versículo. Jesus chorou. Pronto. Ou Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas você lê por religião. Ou então você lê assim e dá um tique, né? Um capítulo da Bíblia hoje. Você viu, né, Jesus? Ele não precisa que você leia a Bíblia. Ele conhece. Ele que escreveu. Deus deixou porque sabe que é um manual importante para mim e para você. Só que, gente, existe um poder das trevas para a gente ler a Bíblia, é difícil. Quando eu comecei, por mais que eu já conhecia a Bíblia, dava aula na escola bíblica e tudo mais, sabia um monte de versículo de cor, eu não vivia a Bíblia. Aquilo era pura religião para mim. Quando eu comecei a ler intencionalmente, eu estou falando hoje de você fazer coisas intencionais, quando a minha comida se transformou em fato, conhecer a Deus, buscar a Deus, querer saber quem Ele é, cavar. Eu começava a ler a Bíblia, eu dormia. Gente, um sono dos infernos. Sem brincadeira, era algo maligno. Eu falo para os povos hoje, gente, não precisa de Rivotril não. Para que tomar Rivotril? Vai ler a Bíblia. Você capota. Brincadeiras à parte. Sabe o que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia andando e lendo em voz alta. Porque eu não dormia, né? Eu não vou dormir andando. E aí foi a estratégia que o Espírito Santo me deu. Eu já vi uma história de uma mulher que subia em cima da privada assim e ficava lendo a Bíblia, assim, porque ela não ia cair, né? Ela ia ficar acordada, né? Para não cair. Não é todo mundo que vive experiências assim, tá? Tem gente que fala assim, não, eu leio a Bíblia de boa, tal, mas principalmente se você teve traumas emocionais e você é presa em abusos, rejeições e todas essas coisas demoníacas, você vai enfrentar isso. Por quê? Porque Satanás não quer que seja livre. Porque quando você for livre, minha filha, você vai fazer um estrago nessa terra. Você vai destruir tudo que é demônio, você vai levantar um monte de gente curada, você vai ser um poderoso instrumento de Deus. Então, por que Satanás impedia eu de ler? Porque olha o que está acontecendo hoje. Hoje, só Deus que sabe o que Ele está fazendo através do que Ele tem me colocado aí adiante. Então, se eu tivesse lá atrás desistido, hoje talvez eu não estaria sendo esse instrumento na vida de tantas pessoas. Mas eu tive que vencer e forçar. De que maneira você expressa os seus sentimentos a Deus? Gente, não conseguia nem falar para o meu marido direito que eu amava ele. Quem dirá para Deus? Às vezes você fala o te amo assim da boca para fora, mas a gente é mulher, a gente tem emoção, a gente pode, sabe,
Deixar essas emoções fluírem, gente. E é bom, é saudável. Entra no quarto lá, coloca umas músicas lá, uns louvores e começa a falar: Jesus, eu te amo. Jesus, você é mais importante para mim do que o ar que eu respiro. Gente, eu ia dormir assim, sabe, no início desse meu processo, rindo para Jesus assim. Literalmente assim. Um dia, eu e uma amiga estávamos num quarto de hotel para ir num congresso. E aí eu estava literalmente assim nela. Oh, que cara de idiota é essa? Eu falei, é que eu estou aqui em pensamento assim, agradecendo a Deus e falando quanto eu amo Ele, mas às vezes eu durmo sorrindo para Jesus. E, gente, eu literalmente, eu pegava no sono daquele jeito assim. Ai, sabe aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela coisa gostosa? Que 25 anos de crente não me trouxe isso. 25 anos de religião não me trouxe isso. Mas eu rompi a barreira da religião e fui para o relacionamento. Expressa o seu amor. Pode pular, pode cantar, pode colocar para fora. Pode expressar isso que muitas vezes está guardado aí dentro de você. Faz bem, psicologicamente faz bem, sabia? Você, é como uma liberação assim, sabe? No teu secreto, você e Deus. Não precisa fazer show na igreja. Às vezes a gente passa vergonha na igreja, né? Então, quem quiser também, não precisa se preocupar com os outros também. Mas eu, por exemplo, não consigo muito. Eu gosto mais no meu lugar secreto. Eu gosto mais entre eu e Deus. João 14, 21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. E aqui está uma outra chave, gente. Esse versículo vai falar o seguinte: quem tem os mandamentos e obedece é o que ama Jesus. Quem ama a Jesus é amado pelo Pai. E recebe o amor de Cristo e recebe a sua revelação. É o que Jesus está falando. Aquele que me ama, o meu Pai vai amar, eu também vou amar e vou me revelar nele. Eu não sei meu chamado ainda. Por quê? Porque você talvez não ame a Deus suficientemente, não obedeça os mandamentos, não sente que é amada pelo Pai. É uma chave esse versículo. Eu não sinto que Deus me ama. Eu não sentia. Gente, eu levei 3 anos no meu processo de cura para perceber, de fato, ter a certeza do amor de Deus por mim. Porque isso também não fez parte da minha construção, vida com pai, com mãe. Então, você precisa amar a Deus, porque através da sua entrega a Deus, da sua dedicação, automaticamente você vai começar a perceber e sentir o amor de Deus sobre você. E ter a revelação do seu chamado, ter a revelação do amor de Cristo, é o que a palavra está dizendo. E quem ama se relaciona, quer estar junto, quer compartilhar tudo, investe tempo. E nesse processo que você vai investir tempo com Deus, que você vai querer estar junto com Deus, compartilhar, sabe, as mais besteiras, gente. Você pensa, não vou falar isso com Deus, isso é tão bobo. Gente, Deus quer ouvir tudo. Até o que você quer fazer de comida. Eu não sei o que eu vou fazer de comida hoje. Estou tão na dúvida. Às vezes você pode pensar que você é uma simples dona de casa e você vai falar com Deus sobre as coisas tão simples do seu dia a dia. Sim. Sim, porque Deus quer participar da sua vida. Deus, Criador, quando criou o homem e a mulher, Ele descia ao jardim toda a tarde para se relacionar com o homem. Então, Deus quer se relacionar com você no seu dia a dia. Se para você é simples, para Ele não é, porque você é uma pessoa especial para Ele. E nesse processo de você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai percebendo o quanto você é amada, vai assumindo sua responsabilidade diante dEle. E assim as coisas vão fluindo, o teu casamento e todas as outras coisas. Agora eu quero falar rapidamente sobre a segunda esfera. A primeira esfera, amar a Deus sobre todas as coisas, entender quais são os ídolos, arrancar esses ídolos da sua vida, buscar intencionalmente amar a Deus, buscar, ler a Bíblia, vocês conseguiram entender, né? A segunda esfera no processo de cura, gente, é amar ao próximo. Jesus vai dizer assim em Mateus 22, do 36 a 40. Vão perguntar assim para ele: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus responde: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. E todas as leis dos profetas derivam desses 2 mandamentos. Então, gente, é o seguinte. Se eu amo a Deus, eu não vou... tem várias coisas que
Deixa eu tentar achar aqui no que eu tinha colocado aqui, porque não queria perder aqui o... Bom, se eu amo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu louvo, eu me relaciono todos os dias com Ele. Somos amigos, eu busco conhecer e praticar a sua vontade. Se eu amo o próximo, eu não minto, eu não julgo, eu não condeno, eu não rejeito, eu não abandono, eu não desprezo, eu não machuco pessoas, eu não tenho ciúmes, não invejo, eu perdoo, eu abençoo, eu ajudo. Então, vocês entendem por que Jesus diz que o resumo de todas as leis, inclusive de Moisés, está baseada nesses dois mandamentos? Porque se eu amo a Deus, eu vou ler a Bíblia, se eu ler a Bíblia, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se eu oro, eu vou falar das minhas emoções, eu vou botar para fora a raiva, eu vou botar para fora a tristeza, eu vou ser curada. Se eu amo o meu próximo, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou falar mal, eu não vou criticar, eu não vou julgar. Aí os outros mandamentos fazem sentido, porque eu estou cumprindo. E aí a gente entra na terceira esfera, que é de se amar e de se aceitar. Essa é uma esfera também importante, porque Jesus diz aqui, amar o próximo como a você mesmo. E na minha vida foi exatamente assim, gente. Deus começou trabalhando, arrancando os ídolos. Um deles foi a minha irmã, como eu contei. Nesses processos, desses primeiros 3 anos, Ele foi trabalhando o meu desejo, a minha intensidade em conhecê-lo, em buscar, em aprender. Depois, pessoas começaram a me procurar para buscar ajuda. E aí eu trabalhei durante 5 anos atendendo mulheres dentro da minha casa, ouvindo e aconselhando. E, gente, amar o próximo e fazer o bem ao próximo vai muito além. E são coisas tão simples que muitas vezes você não pensa que você pode fazer. Você pode, de repente, comprar fralda para uma mulher que está grávida ou por uma mãe que acabou de ganhar bebê. Você pode ir lá na casa dessa mãe que está nessas 40 dias sem poder fazer muito esforço, limpar a casa dela, fazer uma comida. Você pode ouvir e aconselhar alguém. Você pode levar alguém ao hospital, alguém que está enfrentando um tratamento difícil, de câncer ou de fisioterapia, que tem que ir todo dia. Alguém que tem um problema renal, que tem que fazer tratamentos. Você pode se empenhar em levar a pessoa uma vez por semana, aliviar um pouco a carga dela. Você pode comprar comida para uma família. Você pode pegar uma sobrinha, um sobrinho, uma criança que é um pouco mais desprovida financeiramente, levar lá no shopping, pagar um lanche para essa criança, levar num brinquedo para brincar uma tarde toda lá. Você vai gastar quanto com isso, gente? Estou falando de coisas simples. Coisas que você pode, muitas vezes, não estou falando sempre fazer, mas de vez em quando você pode reservar um pouco para você fazer isso. Você pode doar dinheiro para alguém, você pode doar livros que você tenha para alguém, você pode comprar um livro ali meu e doar para alguém também, abençoar a vida de alguém. Enfim, mesmo que você esteja em processo de cura, você já pode e deve ajudar pessoas. Uma dúvida que muitas pessoas têm e falam comigo é: mas se eu não estou curada, como que eu vou ajudar as outras pessoas? Gente, quando eu comecei a atender, eu era perebenta ainda, tinha um monte de coisa. Ainda tem umas coisinhas aqui. Só que o que você já experimentou, você já compartilha. As áreas que você já rompeu, você já ajuda a outra a romper. Aquilo que você ainda não chegou, você falou: isso daí eu não cheguei ainda, não posso te ajudar. Mas no que você pode? É o seu casamento que você tem problemas? O que você já venceu no casamento, você já pode ajudar pessoas. Gente, avós, senhoras... Às vezes as senhoras pensam assim: não tem mais o que fazer, meus filhos já cresceram, estão criadas, nananã. Avós, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês podem abraçar mulheres, por exemplo, da minha idade, de 35, 38 anos, 40 anos, que não tiveram mães, que não tiveram avós presente. Vocês não sabem o quanto esse abraço, o quanto a sua atenção, o seu carinho pode curar o coração dela. Gente, isso é muito verdadeiro. Eu vivi essa experiência o ano passado. Eu estava numa conferência o ano passado, para eu receber mesmo, eu não ia ministrar lá. E Deus estava trabalhando mais uma camada profunda de cura na rejeição, porque a nossa cura é camadas, gente. Deus, hoje aqui a gente vai orar, vai ser liberado algumas coisas, mas você não vai sair daqui: nossa, tem mais nada. Não! Você vai ter que fazer tudo isso que eu estou falando, mergulhar em Deus, se empenhar, vencer os seus desafios. E eu estava no passado e eu senti que Deus ia curar a camada mais profunda. E eu nunca conheci a minha avó biológica, minha avó por parte de mãe. E tinha uma senhorinha de cabelo branco um pouco à minha frente.
E o Espírito Santo estava ministrando muito ao meu coração lembranças relacionadas à minha mãe. Coisas assim, sabe, muito profundas. Tudo que eu queria, enquanto eu olhava aquele cabelinho branco daquela mulher, era o abraço dela. Eu não conhecia aquela mulher, gente. Mas a minha alma, meu espírito desejou ser abraçada por ela, porque, tipo assim, eu precisava, como se fosse a figura da minha avó, da mãe da minha mãe me abraçando. Porque Deus estava trabalhando uma cura geracional. As visões que Deus estava me dando era uma cura relacionada à minha mãe e à minha avó, que eu nunca conheci. E aí, gente, eu fui até aquela mulher, porque era muito intenso aquele meu desejo. Eu bati no ombro dela e eu falei, eu posso te abraçar? Ela, claro, eu abracei ela, eu chorava, que nem louca. Ela pensou, meu Deus, mulher é essa doida? Mas aquela mulher foi instrumento de cura naquele dia, para selar algo que Deus estava fazendo na minha vida, que representava algo geracional. Então, vocês, vovozinhas de cabelo branco, vocês, jovens senhoras, abracem. Você pensa, nossa, aquela mulher já tem 40 anos, eu vou abraçar ela. Abraça, porque aquela mulher de 40 anos pode ser uma mulher como eu, que não teve uma mãe, que não teve uma avó, que não teve um abraço, e você pode ser um instrumento de cura na vida dela. Ame, simplesmente ame. E no processo de você também aprender a se amar, que é a última coisa, eu já vou encerrar. Salmo 139, versículo 14 diz, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E o salmista diz, digo isso com convicção. Quantas de nós que não precisamos de inimigo? Porque nós somos nossa própria inimiga. Quantas de nós falamos, eu sou uma burra mesmo, eu sou uma tapada, eu sou uma atrapalhada, eu sou uma lerda, eu não entendo nada disso, eu faço tudo errado, eu sou feia, eu sou... Olha, gente, a gente acaba com a gente. Eu era essa. Eu chegava na frente do espelho e falava, mas você é idiota, né? Você é trouxa, idiota. Eu te odeio. Eu falava isso para mim, eu dava tapa na minha cara. Sei que tem gente que não chegou nesse nível de loucura, mas por isso que eu falei, teve jeito para mim, tem jeito para vocês. E hoje está aqui eu, vestido assim, até falei para a pastora, como princesa. Se eu pudesse, eu andava assim todo dia, né? Mas não dá, lá em casa eu sou a plebeia. Então, aproveito bem esses momentos, assim, que daqui a pouco passa, acaba, tira tudo e vamos para a vida real. Lava, passa, cozinha. Mas assim, primeira coisa, pare de falar mal contra você mesma. Foi uma das primeiras coisas que Deus cortou também. Porque a palavra gera vida ou morte. E aí sua vida não está indo para frente porque você mesmo está sepultando sua vida todo dia. Você é a maior coveira da sua vida. Seja uma parteira. Dê luz, dê vida. Crie, gere vida através da sua boca. Na sua vida, com relação a você mesma, com relação ao seu casamento, aos seus filhos, às suas finanças e a tudo mais o que o Senhor apresentar a você. E para isso vai ser necessário um processo de autoconhecimento. Mas como eu aprendo a me amar? Como eu aprendo a me aceitar? Porque a chave desse é a aceitação e o amor próprio está no autoconhecimento. E aí você lê lá o Tempo de Crescimento que vai te ajudar. Mas, além disso, busque outros livros, busque a palavra, busque ouvir mensagens, busque olhar para dentro de você. Quem puder e tiver condições, pague uma terapia, procure no postinho, não sei se a cidade é que oferece. Busque ajuda, para que se você acha que você precisa, se você tem essa necessidade, não tem nada de errado nisso. Isso vai te ajudar a você se autoconhecer. Porque aí, quando você se ama, você cuida da sua saúde espiritual, emocional e física. Aí você vai conseguir diminuir os doces, porque você se ama e você vai pensar no futuro. Você vai buscar a Deus porque você se ama e quer ser uma vida mais saudável espiritualmente. Você vai relevar algumas coisas porque você também se ama e você não vai permitir que isso te contamine. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira esfera. Amar ao próximo e fazer o que você já pode fazer com o que você tem, a segunda esfera. E amar a você mesmo. Quando você atingir, de fato, essas três esferas, realmente você está totalmente curada. Mas é no processo que você já é uma mulher sarada para sarar. E esse para é o que faz toda a diferença. Não para em você, é para você compartilhar com alguém. Amém, queridas? Feche seus olhos. Era essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Pai, aqui estão as suas filhas. Aqui estão, Senhor, mulheres reunidas, ó Deus, dessa cidade, que vieram aqui para confraternizar juntas, que vieram aqui para ter um momento de comunhão, de alegria, de conversa, de bate-papo. E aqui a Tua palavra foi exposta, Pai.
Aqui foi colocado, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para sermos mulheres saradas. E aqui eu quero apresentar exatamente essas 3 esferas. Eu quero apresentar o grupo, Senhor, das mulheres que ainda não se relacionam contigo dessa forma. E a minha oração, Pai, nesta noite, é para que esse desejo seja plantado. Para que essas mulheres, ó Deus, que ainda não têm esse desejo, esse empenho, essa vontade de ler a Bíblia, esse empenho, essa vontade de se relacionar contigo intimamente, que elas saiam daqui, Senhor, cheias desse desejo, empenhadas mesmo, com essa forte convicção, e ajuda-as a vencer os desafios que virão, porque nós sabemos, ó Deus, que os impedimentos virão, porque é exatamente no se relacionar contigo, no ler a palavra, de conhecer a verdade, e essa verdade nos libertar. Eu oro também, Senhor, para aquelas que de repente até te amam, acham talvez que são boas cristãs, mas que não se doam como poderiam se doar para o próximo. Eu oro para que toda a estrutura de egoísmo caia por terra. Eu oro, Senhor, para que toda a estrutura de orgulho caia por terra. Eu oro, Senhor, para que essas mulheres tenham a partir de hoje ideias de coisas simples que elas possam fazer, como pegar uma criança, levar no shopping e dar um dia de princesa para essa criança. Senhor, só o Senhor pode tocar no coração dessas mulheres e usar a vida delas, ó Deus, e todos os recursos que o Senhor deu a elas, emocional, o tempo, que é um grande recurso também, para que elas possam investir em pessoas. E agora, Senhor, eu oro pela terceira esfera. Eu oro, Senhor, por mulheres que não se aceitam. Eu oro, Senhor, por mulheres que não se amam. Eu oro por mulheres, ó Deus, que foram muito rejeitadas na sua infância, na sua adolescência, ou em algum momento da sua vida. Mulheres que carregam, ó Deus, traumas profundos. Mulheres que muitas vezes, Senhor, têm um sentimento de raiva. Têm um sentimento de raiva guardado dentro de si. Mulheres que são desequilibradas emocionalmente. Mulheres que muitas vezes não sabem se expressar. Deus mostra aqui um número de mulheres assim. Mulheres raivosas, mulheres irritadas, mulheres que assim, escreveu, não leu, pá, toma lá da cá. E essa raiva, muitas vezes no seu interior, mulher, é porque você foi negligenciada. Se puder apagar as luzes uns minutinhos, eu agradeço, do salão. Você foi negligenciada quando você era criança. Mulheres que às vezes viveram uma experiência de abuso, e a tua mãe e o teu pai que deveria te defender, não te defendeu. Pelo contrário, às vezes você foi abusada pelo teu padrasto e a tua mãe continuou com ele, e isso fez com que você entendesse que você não tinha valor. Isso gerou uma raiva no seu coração, que você conteve essa raiva, e a impressão é de que você é a pessoa mais boazinha da face da terra, mas existe uma raiva canalizada aí dentro que precisa ser expressada nessa noite. E Deus está te convidando para você colocar essa raiva para fora. Agora é um tempinho de cura. Agora é um tempinho do Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Oh, Espírito Santo. Deus mostra pessoas que falam. Você fala do mesmo assunto há meses, algumas há anos. Quando eu falei dos ídolos aí, você se identificou. Quando eu falei da minha irmã, você se identificou. Às vezes foi um marido que passou na sua vida, ou um namorado, ou o pai do seu filho. E faz anos que você continua repetindo, falando mal dele, condenando, criticando. Deus mais uma vez mostra raiva. Raiva. Oh. Libera perdão. Você no teu momento aí com Deus, libera perdão. Libera perdão. Não pensa na pessoa que está do teu lado. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade que o Espírito Santo está te dando. Permita que coisas que estão aí no oculto, embaixo do tapete,
Eu estou vendo uns tapetes assim, até com um monte, querendo esconder sujeira. Eu vejo muita sujeira debaixo de vários tapetes, montes assim, de lixo. Foi isso que você fez com a sua vida. Você enfiou o tapete por cima e vida que segue. Mas hoje Jesus está abrindo esse tapete falando: filha, junto com você, porque você não vai sozinha, vamos pegar a pá e a vassoura e vamos recolher esse lixo. Vai doer, vai ter esforço, vai ser difícil, mas você não está só. A cura, gente, é ter a coragem de olhar para a história de vida sem vitimismo, perdoando e devolvendo para Deus. Devolve para Ele. Encara esse passado que você fala: não gosto, não quero. Para que tocar nesse assunto? Ei, chega de fugir. Chega de fugir. Enquanto você fugir, você não vai ser curada. Encara. Encara com a força do Espírito Santo que em você está. Deus revela ao meu coração muitas mulheres tristes. Nossa, desde que você se conhece por gente que você lembra, sua vida é triste. Você vive uma tristeza profunda. Você vive desanimada. Nada para você tá bom. Você é uma pessoa negativa. Tem medo de tudo. Acha que sempre vai acontecer alguma coisa ruim. Tem medo de pessoas, tem medo de se relacionar com pessoas. Às vezes você até se incomoda se alguém faz uma piada perto de você, ou se assiste um filme que tem piada. Sabe que graça que tem isso? Porque você habita na cidade da tristeza. Há mulheres aqui que já estão com a doença psíquica da depressão manifestada. Você passa em psiquiatra, toma medicamento, mas mesmo tomando medicamento, você é uma muleta, você não vê resultado. Melhora um pouco, outro dia você está ruim de novo, e você se tornou dependente do medicamento. Às vezes seu médico teve que aumentar a dose, e você não quer mais viver nessa prisão. Você não quer mais viver presa nessa dor. Quantas vezes você desliga o celular, fecha a porta, mas não para falar com Deus, porque você não quer ver ninguém. Você deita na tua cama, às vezes está um calor danado, você põe a coberta porque você não quer ver ninguém, você não quer encarar a vida. Hoje Deus fala para você: levanta e anda. Levanta e anda. Sai dessa cama, mulher. Sai desse sofá, mulher. Sai desse esconderijo, mulher. Vem para a luz. Vem para a luz. E aí algumas falam: não. Algumas estão sentindo queimar o coração. Algumas estão sentindo dor abdominal, inclusive. Você fala: não. Eu não quero encarar a vida porque eu tenho tanto medo. Eu tenho tanto medo de me entregar às pessoas e me ferir de novo. Eu tenho tanto medo de me relacionar e ser rejeitada novamente. Agora eu vejo mulheres acuadas, como nos cantos assim, ajoelhadas, encolhidas e tipo: não, não, Deus, não olha para mim não, vai, passa aí, não quero não. Dói demais. Dói demais sair da zona de conforto. Dói demais ter que encarar tudo isso. Ai, quando Deus começou a mexer nos abusos na minha alma, eu falava: não, Deus, não me leva para lá de novo. Mas permitir que o Espírito Santo me levasse aquelas lembranças para trazer cura foi o que me libertou. Deixe Ele tocar. O toque dele não fere. O toque de Cristo cura, 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 cura. Eu vejo mulheres que ouviram palavras e sentenças tão malignas.
Você é burra. Você não é capaz. Quem você pensa que é? Isso não é para você. E hoje você repete essas palavras para sua filha, ou para as pessoas à sua volta. E você se tornou uma covarde. Você tem medo de encarar qualquer desafio, porque você acredita nessas sentenças. Hoje Deus está liberando uma unção que está quebrando esse jugo, que está quebrando estas sentenças que têm te paralisado até hoje. Deus está quebrando espíritos de rejeição, que te fazem pensar que todo mundo é contra você. Lá no seu trabalho você acha que falam mal de você. Aqui na igreja você acha que falam mal de você. Você nunca se sente pertencida a um ambiente. Qualquer lugar que você entra, você se sente estranha, parece que você está sobrando. As pessoas vão tirar foto, ninguém te chama. As pessoas fazem eventos, ninguém te chama. E você continua se sentindo rejeitada. Você está no grupo da família do WhatsApp. Um fala, o outro responde. Você fala, ninguém comenta. E você se sente mais uma vez rejeitada, desprezada, deixada de lado. Você se sente um ninguém. Eu vejo mulheres que trabalham tanto. Elas tentam dar o melhor. Trabalha dentro e fora de casa. Mas porque nunca recebe o reconhecimento do marido ou dos filhos, se sente usada. Se sente uma mercadoria. E aí quando o teu marido vai te tocar à noite, você sente repulsa, porque você pensa, ele só quer me usar. Ai, que dor. Há corações aqui sangrando. Há lembranças que estão vindo à sua mente como uma enxurrada. Expressa a dor, chora, grita se quiser gritar, ajoelha se quiser, deita se quiser, a casa é do teu pai. Há mulheres aqui, aliás, que não sabem o que é ter pai. Nunca experimentaram o amor de Deus como um pai, porque nunca tiveram a figura paterna presente, ou o teu pai era distante, era austero, bravo, rígido, ignorante, não era afetuoso. Palavras que você quis ouvir do teu pai, como: vai minha filha, é isso aí, parabéns, eu tenho orgulho de você, que você nunca ouviu. Hoje o teu Pai Celestial está falando isso para você. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode ir muito mais além da onde você está. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo. Você só precisa se ver na ótica de Cristo. Outro ponto que Deus traz ao meu coração é mulheres que se culpam e se massacram. Há mulheres que andam inclusive encurvadas de tanto peso que elas carregam. A culpa de um casamento que não deu certo, de um filho que foi para um caminho errado, de dinheiro, de negócio que perdeu. E Deus está falando para você hoje: se perdoe. Perdoe a você mesma. Não tinha como você fazer diferente. Você deu do que você tinha. Se você errou com o teu filho, é porque também erraram com você. Se você errou com o teu marido, é porque possivelmente o teu pai errou com a tua mãe. Não é justificar, mas é entender e perdoar. Se livre. Deixa essa culpa aos pés de Jesus. Eu vejo os anjos tirando fardos pesados de alguns ombros nesta noite.
Aleluia. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor abriu o centro cirúrgico hoje. Mas essas cirurgias vão continuar, madrugada fora. Há pessoas que vão sonhar esta noite com coisas do passado. E isso é cura, tá? Às vezes sonhos até loucos, absurdos, ou batalhas espirituais. Isso é libertação. Tem coisas que a partir de hoje vai fazer muito mais sentido para a sua vida. Há mulheres aqui que essa noite vai ser realmente um marco, um divisor de águas. O antes e o depois. E sobre todas vocês, que a cura seja liberada na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, nas suas lembranças, em nome de Jesus. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada uma, em nome de Jesus. Amém.